Olá, bom dia! Você vai ver no Câmara com Notícia. Na volta do feriado, a pauta do plenário inclui a retomada da votação sobre as mudanças em benefícios da Previdência. Entre eles, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E tem ainda o debate sobre o orçamento público. Deputados e senadores têm sessão do Congresso marcada para esta quarta-feira e podem encerrar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na Comissão Mista de Orçamento, o debate já é o relatório da Receita para o ano que vem. Você vai entender os detalhes da análise da lei que define os gastos do governo aqui no Câmara com Notícia. Do corredor das comissões, Mariana Prichitsky. Ao vivo, uma conversa com o diretor da Consultoria de Orçamento aqui da Câmara. Também no corredor das comissões, Carolina Nogueira. O relator deve entregar hoje uma nova versão do parecer sobre as 10 medidas contra a corrupção que pode retirar do texto a possibilidade de que juízes, procuradores e promotores respondam a crime de responsabilidade. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Agora em Brasília, 9h04, pelo horário brasileiro de verão. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. A partir de hoje, pelas próximas semanas, eu vou apresentar o Câmara com Notícia aqui do Salão Verde da Câmara. Nós estamos preparando mudanças nos nossos cenários e você vai poder conferir em breve. A gente começa essa edição hoje falando sobre a comissão externa da crise fiscal no Rio de Janeiro. Deputados dessa comissão têm uma reunião no Estado esta manhã. Sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Bom dia, deputado. Está me ouvindo bem? Eu queria saber quem é que vai participar dessa reunião hoje, deputado. Olha, a bancada federal toda, Ana. Nós estamos aqui no Palácio Guanabara, vamos começar a reunião que trata de uma das maiores crises que o Estado já enfrentou, para ver de que forma buscarmos alternativas junto ao governo federal e junto à sociedade, para dar o melhor encaminhamento a essa crise que tanto incomoda e perturba a população do Estado. Deputado, o governador Pezão já disse que não espera uma ajuda do governo federal, que também já disse que não deve ter condições de colaborar mais com o Estado nesse momento. Como é que está essa situação e como que o legislativo pode ajudar, né, nesse momento de crise? Olha, propondo projetos, né, emendas, enfim, leis que possam atenuar ou mesmo mitigar essa questão. Uma delas, o próprio deputado Hugo, que é o coordenador da nossa bancada, vai apresentar de que na intermediação dessa alavancagem sobre os royalties de petróleo, o contratante do empréstimo possa, junto à União, fazer a transferência direta dos recursos. Isso pouparia quase R$1 bilhão, enfim, dentro do que se está pensando tomar, uma vez que o Estado ficaria fora, quer dizer, seria um contrato entre os devedores, o financiador e os devedores do Estado diretamente, sem a interveniência do Estado. Isso facilitaria e diminuiria o risco da operação também. Enfim, tem vários projetos que podem ser tratados aqui e que a gente pode tentar ajudar o governo do Estado a montar uma solução para esse problema tão grave que aflige ao Rio de Janeiro e a grande número de estados do país, né? Deputada, a discussão do orçamento que está em andamento nesse momento pode, de alguma forma, ajudar isso ao longo prazo? Sem dúvida nenhuma, né? Nós vamos ter que descobrir de que forma nós vamos poder ajudar os estados brasileiros que se encontram nessa crise tão grande, que é fruto de toda a desorganização do Estado, de todo tipo de subsídio que foi dado sem contraparte aos estados e que desorganizou tanto as finanças estaduais. Na realidade, se nós fizermos um parâmetro, o governo federal teve um déficit esse ano, projetou um déficit esse ano de 170 bilhões de reais. E o Estado do Rio de Janeiro está com um déficit em torno de 20 bilhões de reais. A grande diferença entre os estados e a União Federal é que a União pode imprimir moeda, pode, enfim, contratar livremente novos empréstimos sobre a dívida pública, o que os estados não podem fazer. Então, na realidade, é o momento de nós discutirmos junto com a União de que forma suportar aos estados nesse momento tão difícil que todos atravessamos. Acho que é uma discussão densa, tensa, mas que certamente frutificará em função da diversidade de opiniões e do próprio debate, que é sempre elucidador. Deputado, muito obrigada pela entrevista e um bom dia de trabalho aí para vocês no Rio. Nós é que agradecemos, um bom dia a todos. Obrigado. Vamos agora direto para o corredor das comissões com a repórter Carolina Nogueira. Ela vai falar sobre as mudanças no parecer do deputado Onyx Lorenzoni sobre as 10 medidas de combate à corrupção
Na última segunda-feira, o relator anunciou algumas alterações no texto, não é isso? Carol, bom dia. Bom dia, Vera. Olha só, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, esteve aqui na Câmara na segunda-feira, aquela segunda-feira que foi imprensada aí entre o final de semana e o feriado. Ele esteve aqui acompanhado de uma série de procuradores, outros representantes do Ministério Público e da Justiça, e veio conversar sobre o relatório apresentado pelo deputado Onyx Lorenzoni. Em especial, um tema, um ponto chamado a emenda 18, ponto 18 do relatório, que tratava da possibilidade de que juízes, procuradores e promotores também passassem a poder responder por crime de responsabilidade, que é o tipo de crime que leva ao impeachment, levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Resultado, o relator, o deputado Onyx Lorenzoni, os integrantes da comissão decidiram, de fato, retirar do texto este ponto específico que tratava dessa questão do crime de responsabilidade. O relator, o deputado Onyx Lorenzoni, falou na segunda-feira, continuou defendendo essa possibilidade. Ele disse que acredita que é necessário reformar a lei do crime de responsabilidade, a sociedade pede isso, mas, segundo ele ficou convencido de que este não é o momento para fazer isso. Vamos ouvir, então, trechinhos da entrevista que tanto o deputado Onyx Lorenzoni quanto o procurador Deltan Dallagnol concederam depois dessa reunião. A discussão sobre este assunto, ela é necessária que se faça. O problema no parlamento e no universo político é que precisa ter a oportunidade certa. Nós imaginamos, e nós, ao oferecer o debate, nós chamamos a atenção para algo que o parlamento precisa fazer, mas não nesse momento. Não dá para misturar ações que querem confrontar investigações, ações que querem calar investigadores, não podem estar misturadas com uma tese que nós apresentamos no relatório, que quer, na verdade, chamar a atenção que o país precisa discutir crimes de responsabilidade, porque é desde 1950 que tem a legislação, ela precisa mudar, ela precisa se atualizar, o cidadão precisa ter mecanismos de questionamento e de defesa em relação a qualquer categoria, mas nesse momento ela é inoportuna. Nós não nos recusamos a debater projeto de lei de abuso de autoridade, nós não nos recusamos a debater projetos de crimes de responsabilidade em relação a servidores públicos. Nós acreditamos que esses projetos merecem aperfeiçoamento, mas em razão do momento, da delicadeza do momento, da sensibilidade desse momento histórico brasileiro em que grandes investigações caminham e existem possíveis reações, nós nos preocupamos em que sejam discutidos nesse momento e que venham a trazer resultados que consistam em retrocessos no combate à corrupção. O deputado Onyx Lorenzoni informou que deve apresentar, então, uma nova versão do relatório dele hoje, nessa quarta-feira, para que esse relatório seja votado ainda hoje ou amanhã na comissão especial. Depois de ser votado na comissão, esse relatório, então, segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Vera. Obrigada, Carol. Vamos ver, então, um resumo dessas medidas, como é que elas estão até agora, na reportagem de Marcelo Westphalen. O relatório apresentado pelo parlamentar contém 18 pontos. Os principais são: o escalonamento das penas para o crime de corrupção. A pena menor fica em 2 a 12 anos de prisão para valores até 100 salários mínimos. E a maior fica em 12 a 25 anos de prisão para valores superiores a 10 mil salários mínimos. Atualmente, existe uma pena única de 2 a 12 anos. O aumento dos prazos de prescrição da pena em 1/3, quando já houver sentença condenatória, mas ainda couber recurso. A inclusão de novas possibilidades de interrupção da contagem de prazo, como no caso de fuga e de nova denúncia contra o acusado. Além disso, a prescrição não ocorre enquanto não houver o ressarcimento integral do dano, nos casos de prejuízo aos cofres públicos. O texto aprovado também prevê a criminalização do Caixa 2 e da lavagem de dinheiro para fins eleitorais. Os políticos e doadores serão responsabilizados, mas não os partidos políticos. Testes de integridade restritos aos processos administrativos e não judiciais, mas podendo ser aplicados a qualquer servidor público e não apenas a investigados. A previsão do início de cumprimento da pena após condenação em segunda instância, conforme já está previsto pelo Supremo Tribunal Federal. E, por fim, a previsão de recompensa em dinheiro para o chamado denunciante do bem, ou whistleblower. Essas modificações elas vão trabalhando em que contexto? No contexto de mudar a cultura,
de todo mundo saber que a lei é o limite. Quando tu não combate o pequeno delito, vem o grande delito. Então no Brasil é isso. Não tinha nem para o pequeno e nem para o grande. Agora tem para o grande e também tem limitador para o pequeno. Enquanto os parlamentares debatiam o relatório na comissão, o deputado Alessandro Molon foi à tribuna do plenário denunciar uma suposta tentativa de se propor um novo texto para livrar políticos que já praticaram Caixa 2. De acordo com o deputado, essa proposta seria votada direto no plenário, sem ser discutida antes pela comissão especial. Se tentarem fazer isso hoje, nós vamos obstruir, vamos denunciar, vamos reagir e vamos com todas as forças tentar impedir a aprovação dessa anistia, que é o contrário do que o Brasil quer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou esta intenção. A questão das 10 medidas será votada depois da comissão. Depois que ela for debatida e aprovada na comissão, estará pronta ao plenário. Não terá uma urgência para que essa matéria seja votada antes de aprovada o seu texto pela comissão especial. O assunto agora é plenário. Vamos ver a reportagem que a Dini Moraes fez sobre a perspectiva de votações no plenário Ulisses Guimarães nesta volta de feriado. Na pauta oficial do plenário esta semana, 9 propostas estão prontas para votação, como o piso nacional dos vigilantes, a proibição de matar cães e gatos em canis públicos e a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Ainda tem outros 11 projetos que podem ter a urgência aprovada e, com isso, serem votados logo em seguida. Entre eles, o que é prioridade para o governo é o que endurece a concessão e determina um pente fino nos benefícios previdenciários, como auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Esse assunto já rendeu discussões acaloradas enquanto tramitava na forma de medida provisória. A polêmica foi tanta que acabou nem sendo convertida em lei. Por isso, o Executivo teve que reenviar a proposta, só que na forma de projeto de lei, que, em tese, tem a tramitação mais lenta, mas, neste caso, pode ser mais rápida por causa da importância que o Planalto dá a essas mudanças nos benefícios previdenciários. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que já assumiu o compromisso com o presidente da República, Michel Temer, de colocar o texto em votação imediatamente. O projeto do INSS, que é a medida provisória que caducou, que vai gerar uma economia para o governo de 8 bilhões. Na quarta, nós vamos colocar a urgência e, aprovada a urgência, nós vamos colocar o mérito para votar no mesmo dia. A votação não deve ser fácil. Estão se discutindo aí algumas situações e alguns casos exatamente onde as pessoas estão recebendo benefícios e não deveriam. E eu acho que isso é muito importante ocorrer antes da reforma da Previdência. Porque quando a gente discute a necessidade de nós trabalharmos mais para podermos nos aposentar, a gente sabe que a gente está pagando uma conta das fraudes, das pessoas que não têm direito e estão recebendo. É aquele pacote de maldades contra pessoas necessitadas, que era o auxílio reclusão para as famílias, né? Que era o auxílio maternidade, que era a questão do auxílio doença, em que eles queriam, na verdade, fazer uma mega revisão, pagando R$60 para os peritos médicos, né? Então são coisas pequenas, ao invés deles tratarem de taxar grandes fortunas, grandes heranças, cobrar dívida ativa e tal. Além das polêmicas da Câmara, na quarta tem reunião do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam em uma mesma sessão. Na lista de assuntos a serem apreciados está o fim da votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras para a elaboração do orçamento público do ano que vem. Tem também 7 vetos presidenciais e 15 projetos que liberam mais dinheiro para diversos órgãos públicos. Olha, a reunião, a sessão extraordinária do plenário da Câmara, no plenário da Câmara, está marcado para esta quarta-feira, às 13h55, 5 para as 2 da tarde. Em seguida é que tem a sessão do Congresso Nacional. E como você viu aí na reportagem da Dini, ainda falta analisar alguns destaques ao texto da LDO. E nós também temos reunião da Comissão Mista de Orçamento, que está em outra fase, né? A de análise do relatório da Lei Orçamentária de 2017. Vamos então entender melhor o que é o Orçamento da União e como ele é construído aqui no Congresso Nacional, na reportagem do Marcelo Westphalen. A LOA, Lei Orçamentária Anual, disciplina todas as ações do governo federal. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. No Congresso, deputados e senadores discutem na Comissão Mista de Orçamento a proposta enviada pelo Executivo. Os parlamentares também podem propor emendas e modificar o projeto antes da votação. Depois de aprovado, ele é sancionado pelo presidente da República e se transforma em lei. Em 2017,
2017, está previsto um aumento na receita de mais de 13 bilhões de reais, que podem vir da regularização de dinheiro enviado ao exterior de forma irregular por cidadãos brasileiros. É que o presidente do Senado, Renan Calheiros, apresentou um projeto que reabre o prazo para repatriar esses recursos. Se aprovado, o novo prazo vai de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2017. Outra proposta que deve ter impacto na LOA do ano que vem é a que limita o crescimento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. A proposta coloca como teto a inflação do ano anterior. Apesar dessa medida ainda estar em discussão no Congresso, o governo quer que a LOA já seja aprovada respeitando esta regra. Olha, para explicar os detalhes da análise do orçamento da União aqui no Congresso, eu vou chamar a repórter Mariana Plichitsky, que está no corredor das comissões e hoje tem um especialista. Não é isso, Mariana? Um especialista no assunto. Bom dia. Isso, Vera. Bom dia a todos. Quem vai explicar um pouco para a gente como é que está a situação do orçamento e como é que se discute o orçamento no Congresso é o Ricardo Volpe, que é o diretor da consultoria de orçamento aqui da Câmara, está aqui para falar com a gente. Ricardo, primeira coisa, como é que está o orçamento desse ano? Veio para cá em agosto, já respeitando o teto de gastos e contando com esse dinheiro da repatriação. Bom dia. Bom dia. A Lei Orçamentária 2017 veio para o Congresso Nacional 31 de agosto e começou a discussão. Ela já incorpora os fundamentos da PEC 241, que agora é a PEC 55 no Senado, que limita os gastos com base na projeção de pagamento de 2016, corrigido pela inflação de 7,2%. Então, a lei orçamentária já está considerando o substitutivo que vai ser votado hoje no Congresso Nacional, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que incorpora esse limite de gasto para 2017. Em relação à repatriação, o relatório da Receita, que vai ser votado hoje na comissão mista, incorpora essa previsão da segunda etapa da repatriação de recursos, que uma parte dos recursos, em torno de quase 3 bilhões, vão ser transferidos para os entes federados e os 11 bilhões vão ser incorporados na lei orçamentária anual para ampliar os recursos da saúde, né, porque a PEC, da forma que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, exige que os recursos da saúde saltem de 104 bilhões para 115 bilhões. Então isso vai precisar ser completado com novos recursos ou cancelamentos ou emendas. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente foi às ruas ouvir dúvidas das pessoas sobre o orçamento para tentar tirar um pouco, aproveitando a presença do Ricardo Volpe aqui. Nós vamos ouvir agora a Carmen Vieira. E ela é dona de casa, ela fala que o orçamento não faz diferença se é o orçamento da União ou se é o orçamento da casa dela, que o importante é não gastar mais do que arrecada. Vamos ver a pergunta da Carmen Vieira. Olha, é o seguinte, por exemplo, se eu ganho 5 mil reais, eu só posso gastar no máximo 3.500. Eu tenho sempre que economizar o restante, que é para as necessidades. A senhora está conseguindo? Consigo, eu consigo. O negócio é saber administrar. Aí, Ricardo, vou ver mais ou menos isso mesmo, ela está certa? A PEC que limita os gastos tem esse objetivo do governo gastar aquilo que arrecada, em tese, a chamada despesa primária vai ser financiada por receitas de impostos e contribuições. A PEC que limita o gasto, ela completa o controle do aumento da despesa da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal já tem alguns instrumentos para poder controlar a chamada expansão da despesa obrigatória ou para estabelecer limites para o orçamento. Mas agora, com a PEC limita o gasto, você terá um teto global para a despesa primária, que vai ser, vamos chamar assim, dividido com limites individualizados entre cada poder e cada órgão autônomo, Ministério Público, Defensoria Pública, etc. Então, cada um vai ter um limite, independente daquilo que for reestimado no orçamento, né, de novos recursos, vai perder um pouco o sentido se reestimar a receita no Congresso, porque vai ter um limite de gasto já pré-estabelecido. Então, somente em casos muito específicos, esses recursos novos, como esse da repatriação, poderá trazer algum ganho para o orçamento ou para o emendamento no âmbito do Congresso. Ricardo, a gente sabe que muitos setores participam desses debates ao longo das reuniões da comissão que trata do orçamento. A gente acabou de ouvir o deputado falando lá no Rio sobre a crise do Estado. E como é que está nesse momento? Então, você pode esclarecer para a gente como é que está nesse momento ou como é que pode ser debatido esse assunto do orçamento da União em relação a recursos para os estados que estão em crise? Certo. Atualmente, nós temos uma previsão
de 223 bilhões de reais, que é a chamada transferências aos estados e municípios. É o fundo de participação do estado, o fundo de participação do município. Esses são os recursos já garantidos no orçamento para os entes federados, que, dada a crise fiscal, os estados estão precisando de recursos adicionais. É bem provável que o Congresso incorpore mais 2 a 3 bilhões para a chamada auxílio financeiro dos estados exportadores, que é a chamada Lei Candir. Além desses recursos, os parlamentares individualmente alocam recursos para os municípios da sua base, que dá em torno de 9,5 bilhões. Mais esses 3 bilhões a repatriação da nova etapa, que vai ser repartido com os entes federados. E também, esse ano, tem uma inovação que as emendas de bancadas, uma parte dela, chamada emenda de bancada também impositiva, que vai dar em torno de 6 bilhões para cada 6 bilhões de reais para todos os estados, o que significa cada ente da federação vai ter 220 milhões de reais para destinar para os projetos prioritários do seu estado. Agora, Ricardo, os estados têm situações diferentes, esse número é global, dá para dividir, dá para salvar, pelo menos socorrer alguns estados, como o caso do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estados que estão em situação mais grave? Para casos específicos, aí precisava de uma lei específica. No ano passado, o governo já fez uma medida provisória emergencial para socorrer o Rio de Janeiro. Eu acredito que essa discussão de socorro aos estados não vai vir agora exatamente nessa lei orçamentária, porque vai implicar em mudanças na legislação também dos entes federados, vai implicar nessa reforma da Previdência que está por vir. Quer dizer, não basta nada a gente colocar um teto de gasto se a despesa continuar tendo esse ritmo crescente, bem acima da capacidade que o Estado tem para arrecadar. Quando gasta mais, como a dona de casa colocou, do que arrecada, ou vai ter que aumentar a taxação, os impostos, né, e tributos da sociedade, que a sociedade não vem aceitando mais, ou se endividar cada vez mais. Então, nós precisamos dessas reformas que façam ajustes estruturais de longo prazo no orçamento. Bom, vamos voltar para as perguntas na rua, porque o Guilherme Dantas disse que acompanha os processos legislativos aqui no Congresso, sabe como é que funciona a votação do orçamento, mas diz que sente falta do acompanhamento da sociedade civil no cumprimento do orçamento depois que ele é aprovado e vira lei. Vamos ouvi-lo. Conheço mais ou menos o processo, que é feito numa comissão. A comissão recebe mais ou menos os parâmetros do governo federal e dos outros poderes e elabora e encaminha para definição em plenário, né? Agora, acho apenas que a sociedade é que falta um pouquinho mais de participação do cidadão brasileiro, porque o que acontece de indevido na nossa sociedade é por omissão do cidadão. Ricardo Volpe, você concorda que falta mesmo, depois de aprovado, ao longo do ano, acompanhar melhor o empenho desse dinheiro? Sim, é muito importante. Desde o ano passado, a discussão do orçamento público vem ganhando importância agora com a crise, né, econômica brasileira e tudo mais. A sociedade vem discutindo, o orçamento está em pauta, vamos chamar assim, né? O orçamento federal é bem complexo, né? Então, só para ter uma ideia, né, 75% dos recursos que são arrecadados livres são gastos basicamente com previdência, servidores e outros benefícios assistenciais. E 92% dos recursos são vinculados, quer dizer, hoje a margem de manobra do orçamento é muito pequena. Dentro desse recurso que pode ser discutido com a sociedade, atualmente o nosso modelo é via os representantes, quer dizer, os parlamentares, deputados e senadores que vão discutir, né? Eles podem fazer emendas, fazer as intervenções por meio de emendas individuais, emendas de bancadas e de comissões. Nós, aqui na Câmara dos Deputados, temos um chamado e-democracia, que é dentro da página do Congresso, a sociedade pode também participar. Além disso, durante a execução, nós temos diversos instrumentos para tornar o orçamento transparente. Na parte de transparência, nós temos instrumentos modernos, né, no site de consulta, tanto no chamado Orçamento Brasil aqui da Câmara, né, no Siga Brasil do Senado, o próprio Ministério da Transparência do Governo Federal tem. Então, quer dizer, se a sociedade quiser saber quanto ganha um juiz, quanto ganha um servidor, ou quanto gasta na saúde, na educação, onde vai o dinheiro, pela internet é possível saber. Precisa, de repente, divulgar mais ou tentar cada vez mais simplificar a forma de acesso do cidadão, mas é de livre acesso,
é só entrar no chamado Orçamento Brasil, qualquer cidadão vai saber os recursos que estão indo para o seu município, para o seu estado e tentar cada vez mais fiscalizar. Além disso, a Câmara dos Deputados manda para câmaras e vereadores de todo o país, mensalmente, o recurso que aquele município recebeu para o vereador poder fiscalizar o seu prefeito, o seu gestor, aonde está aplicando os seus recursos. Quer dizer, a gente tem instrumentos e cada vez mais a sociedade tem que exigir uma boa aplicação dos recursos públicos, que realmente tem que gastar melhor, buscar eficiência. Bom, vamos então ouvir a dúvida do Eduardo Fernandes, que é estudante, e da Maria José, que é aposentada. Como seria destinado o dinheiro da Previdência desse ano? Eu queria saber como que a PEC levaria ao congelamento dos gastos públicos da educação. Bom, ele já falou um pouco sobre a reforma da Previdência e PEC dos gastos públicos. Então, em relação à reforma da Previdência, aquilo que realmente for direito atual de quem tem direito a receber a aposentadoria está garantido no orçamento, é a chamada despesa obrigatória. Somente com a mudança, como foi colocado na reportagem, né, de repente nos parâmetros, né, do auxílio-doença, por exemplo, tem pessoas que recebem na justiça, por exemplo, aí fica com uma liminar com auxílio-doença para um braço quebrado que em 40 dias estaria sarando e recebe um ano inteiro auxílio-doença. Então tem abusos, é isso que o governo está tentando melhorar a gestão com essa lei. Em relação à saúde, educação, a PEC limita o gasto, é importante ressaltar o seguinte: no caso da saúde, a PEC, o substitutivo aprovado que limita o gasto para 2017 e nos próximos 10 anos, ela trouxe um ganho para a saúde. Os recursos para 2017, que seria em torno de 104 bilhões, vão ser 115 bilhões e 500. Então, o Congresso vai ter que aportar mais recursos nesse mínimo constitucional da saúde. Então, de partida, a saúde tem um ganho. Posteriormente, tanto a saúde, a educação, todas as demais áreas vão ter o recurso aplicado com base no ano de 2016, corrigido pela inflação. Quer dizer, não é que não está aumentando, você vai manter o valor de hoje corrigindo somente a inflação. Você não tem ganho real, né? Aquele relacionado ao crescimento econômico. Então, no momento de crise, você garantir, por exemplo, a sociedade, né, os trabalhadores de hoje, que ele vai ganhar o que ele ganha hoje, mais a inflação, a maioria das categorias ia aceitar. É o que está sendo dado no setor privado, né? Então, é bem razoável, por algum tempo, não sei se seriam 10 anos exatamente, que nós congelemos, né, mantemos o valor atual do gasto, que hoje a gente gasta 20% do PIB. E aí buscar as eficiências que são necessárias na gestão pública, fazer as reformas para, num segundo momento, discutir se a despesa pode continuar crescendo. Só como exemplo, algumas despesas obrigatórias cresceram 600% acima da inflação e do PIB brasileiro, quer dizer, num período de 20 anos. Outras 200%, como a Previdência. Quer dizer, não tem como a gente arrecadar um volume de recursos e outras despesas crescer acima do que está sendo arrecadado por um período muito longo. Então, agora, nós saímos de 14% do PIB, a despesa primária, para 20%. Por um tempo, vai se manter, ela vamos chamar assim, estagnada ou decrescente para poder o crescimento econômico permitir, né, novas alocações, novas políticas públicas. Hoje, nós vamos estabilizar um pouco as políticas públicas no orçamento. Bom, Ricardo, o Flávio Moreira fala sobre transparência no orçamento, você já falou um pouco, vamos ver a opinião dele. Eu acho que os gastos públicos tinham que ser mais visíveis para a população, né? Você acha que é pouco visível? Eu acho. Você já tentou se esclarecer sobre isso alguma vez? Não. Mas mesmo assim você acha que tem pouca transparência? Eu acho que tem. Ricardo, pelo que você falou, é meio que um senso comum de que falta informação, mas as pessoas também não sabem, não conhecem esses instrumentos que você falou antes aqui, né? Então, acho que seria importante agora que está tendo uma grande discussão, né, com os jovens aí no ensino médio ou nas universidades em relação ao futuro do país, é que eles também exercessem mais esse papel. Hoje em dia o jovem tem acesso a celulares, a computadores de uma forma bem fácil e simples, né? Então, acredito que uma forma, né, é de dar dentro das instituições de ensino ou mesmo das universidades um maior conhecimento das finanças públicas, da realidade do país, né, ou de esses instrumentos para poder fazer a fiscalização da boa aplicação.
Normalmente a gente reclama mais quando atua no bolso, né? Quando aumenta os impostos no município, IPTU, etc., a sociedade reclama, né? Agora, o que está fazendo com o dinheiro, realmente nós temos uma avenida, né, a ser cumprida para a sociedade cada vez mais fiscalizar, né? Então, acredito que esse é um bom debate que deveria, esse princípio de cidadania vir nas escolas, né, nas universidades, que com isso, com certeza, a informação, como aquele colega falou, ele tem vontade de saber, mas ele não sabe onde está. Se a gente educar a sociedade para poder cobrar dos seus governantes os compromissos de campanhas e aplicação dos recursos, acredito que isso em breve será modificado se a gente colocar isso dentro da agenda educacional da sociedade brasileira. Duas perguntas para terminar. Primeiro, a questão do orçamento impositivo. O que hoje já é impositivo? Você falou que esse ano entram as emendas de bancada. Certo. Nós temos, com a emenda 86, as chamadas emendas individuais, quer dizer, cada parlamentar tem direito a quase 16 milhões de reais para destinar para os municípios da sua base. Então ele vai escolher dentro dos municípios da base dele as obras ou custeio, né, de serviços da área de saúde, educação, para o funcionamento dos municípios de sua base que ele achar conveniente. Isso aí são 20 emendas que cada parlamentar tem individualmente. Esse ano, cada bancada vai ter até 2 emendas impositivas, já são obras estruturantes, no montante total 220 milhões para cada bancada, quer dizer, a bancada vai escolher, de repente, o equipamentos no hospital, ou na parte de irrigação, ou de ferrovia, ou seja o que for, rodovias. Então, quer dizer, tem 2 emendas, até 2 emendas prioritárias de 220 bilhões, que vão levar recursos para os estados em torno de 6 bilhões de reais. E essas obras, com certeza, ajudarão, né, a promover o desenvolvimento naquele ente federado. Então, nós temos as emendas individuais e as emendas de comissões, de bancadas, né, impositivas atualmente. Só as comissões que não têm a chamada emenda impositiva. Bom, Ricardo, uma última pergunta. A gente, agora, final de novembro, a discussão sobre o orçamento esquenta aqui na Câmara, muitas reuniões na comissão, plenário, até final do ano, até de madrugada, debates intensos, né? Aí chega no início do ano, lá para março, o planejamento libera uma portaria com contingenciamento e os deputados e senadores falam que é um orçamento, é uma peça de ficção. É ou não é? Então, como eu disse, 98% do orçamento, praticamente ele é executado. O que não é executado é aquilo que mais a sociedade gostaria de ver, né, que são os chamados investimentos. Quer dizer, então hoje, por isso que o cidadão falou, por exemplo, que ele não vê, né, olha, eu não consigo ver o orçamento, né, porque basicamente ele está preso à chamada despesa obrigatória. Em relação ao contingenciamento do recurso, né, que é isso que acaba afetando as obras, com a PEC que limita o gasto, vai modificar bastante essa forma de gestão. Antes, o governo e o próprio Congresso superestimava a receita e punha uma despesa muito maior do que aquela capaz do Estado realizar. Agora, a PEC, ela pôs como parâmetro o pagamento, não mais o valor autorizado, que era muito grande. Então, o pagamento de 2016, que está orientando a dotação de 2017. Então, o orçamento já está bem mais restritivo, quer dizer, está mais realista. A partir desse momento do ano que vem, a PEC que limita o gasto, caso tenha uma frustração de receita, aí o governo vai fazer o chamado contingenciamento. Antes o governo fazia um contingenciamento por causa que as outras despesas que estariam subestimadas como obrigatórias de previdência cresciam durante a execução, aí o governo contingenciava. Agora não, com a PEC que limita o gasto, caso o orçamento seja aprovado e tenha que ampliar o volume de uma determinada despesa, seja obrigatória ou discricionária, para esse caso de mau planejamento na alocação da despesa, o governo vai ter que aumentar uma despesa obrigatória de um lado, por exemplo, da Previdência, vai ter que tirar de outro, ou para poder dar um aumento para uma categoria do servidor, ou para pagar certos benefícios, seja o que for, vai ter que cortar de outra programação. Então, o contingenciamento agora, ele vai significar como cortes no caso de frustração de receita. No caso de elevações de despesas que não estavam planejadas,
O instrumento será corte em outra despesa correspondente. Então agora o orçamento vai ser muito mais realista. O ano que vem vai ser um choque de gestão na forma de executar esse orçamento público. Vai ter uma grande mudança. Ok, Ricardo Volpe, que é diretor da consultoria do orçamento aqui na Câmara. Obrigada pela aula, boa sorte nos trabalhos até o final do ano. Agradeço. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. Obrigada ao consultor. E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, relator da comissão que analisa as medidas de combate à corrupção anuncia que deve retirar das propostas a possibilidade de juízes serem julgados por crime de responsabilidade. Na volta do feriado, a pauta do plenário inclui a retomada da votação sobre as mudanças em benefícios da Previdência, entre eles o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Deputados e senadores têm sessão do Congresso marcada para esta quarta-feira e podem encerrar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. E na Comissão Mista de Orçamento, o debate é o relatório da Receita para o ano que vem. Agora em Brasília, 9h38. Você vai ver depois do intervalo. Preocupados com a seca, deputados discutem um projeto para estimular a preservação de nascentes. Agora em Brasília, 9h40. O Câmara com Notícia está de volta. Já pensou se você pudesse escolher de quem comprar a energia elétrica que abastece a sua casa ou empresa? A Frente Parlamentar Mista em Defesa das Energias Renováveis debateu num seminário a portabilidade da conta de luz e também a eficiência energética. Desde 2009, o consumidor brasileiro pode mudar de operadora de telefonia fixa ou móvel em busca de serviços melhores e mais baratos, sem ter que alterar o número da linha telefônica. É a portabilidade. Agora, um projeto de lei que está na Comissão de Minas e Energia estabelece que o consumidor poderá também escolher de quem irá comprar a energia elétrica que usa em casa. Hoje, o consumidor é obrigado a comprar sua energia elétrica da distribuidora de energia elétrica do seu estado. Ele tem essa obrigação, ele não tem a opção de comprar energia elétrica de qualquer outro comercializador de energia elétrica no Brasil. O projeto busca, então, abrir este mercado. A portabilidade da conta de luz foi um dos assuntos debatidos neste seminário sobre energias renováveis. O presidente executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia explicou por que essa proposta, que pode beneficiar o consumidor, ainda é tão controversa na opinião do setor. Ela fere a concorrência daqueles que já estão estabelecidos no mercado. Hoje as distribuidoras têm um monopólio no fornecimento para muitos consumidores e vocês vão de convir que todo mundo que está sentado no monopólio quer lutar bastante para continuar com o monopólio. Então elas têm um monopólio para uma grande quantidade de consumidores e eles desejam permanecer com esse monopólio. Então é superar essas barreiras do monopólio e procurar estabelecer um regime de competição que possa vir a beneficiar o consumidor. Para o Ministério de Minas e Energia, o momento agora é de dialogar para encontrar os caminhos que viabilizem a portabilidade da conta de luz, beneficiando o consumidor, sem que isso represente prejuízo para as empresas. A portabilidade, ela é um direito do consumidor e que deverá ser atendido. Que é viável, não tem como as fontes de geração distribuída, todos são projetos viáveis. O que tem que se fazer é como você adaptar o modelo que você tem hoje a essa realidade que você deverá passar para ela. No seminário também foi discutido o papel do setor energético na redução da emissão de gases do efeito estufa. O desafio é incrementar cada vez mais o uso de energias renováveis. Nós ainda temos um potencial muito grande e precisamos explorar melhor nesse nosso potencial em energias como eólica, solar e biomassa, porque são essas energias renováveis que vão permitir que o Brasil cumpra com as suas metas de redução de emissões apresentadas ao Acordo de Paris, que já está em vigor, portanto virou lei para nós. O seminário foi realizado em parceria com o Ecocâmara, o Comitê de Gestão Socioambiental da Câmara dos Deputados, e com a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. Agora imagina só um jovem procurando uma vaga de estágio e se deparando com exigências do tipo ter um carro próprio.
Para evitar essas situações, os deputados analisam um projeto que proíbe as empresas de fazer exigências consideradas discriminatórias para aceitar estudantes como estagiários. O projeto foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Sabe o que o Carlos, o Eduarley, o Ismael e o Giovanni têm em comum? Eles são estudantes, querem estagiar, mas às vezes encontram vagas com umas exigências diferentes. Quando saem as vagas, já fica explícito no conteúdo que é necessário ter o carro. Então, muitas vezes a gente nem se candidata à vaga pelo fato de já estar explícito ali que você tem que ter o carro. Fica complicado para nós que somos de famílias humildes, né? Ter um carro para estar podendo trabalhar, e a gente precisa do estágio, a gente precisa de uma experiência. Ele sempre exige, geralmente um período bem avançado, veículo próprio e às vezes até carteirinha da OAB estudantil, que muitas vezes você olha ali a vaga nem anima muito. Eu acho que isso aí explicitamente já é uma forma de discriminar os candidatos a determinada vaga de estágio, né? A ideia do estágio é ter o primeiro contato com o mercado de trabalho. Mas aí vem a reclamação dos estudantes. Como obter isso se algumas empresas pedem experiência, equipamentos ou até mesmo carteira de motorista? É por isso que existe um projeto já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico que proíbe esse tipo de exigência. A deputada Thieron é autora da proposta que impede as empresas de criar condições consideradas discriminatórias para contratar um estagiário. Isso não pode ser critério. A prerrogativa tem que ser da formação desse profissional. Tem que ser, sobretudo, da condução do menino dentro do ambiente de trabalho para que ele tenha noção e crie ali e se faça dali uma competência da formação desse profissional. E não o pedido de um acessório, que é um carro, para que esse possa, de fato, alcançar aí uma vaga de estágio. Isso é abusivo, isso, portanto, é absurdo. Nós não podemos permitir que a discriminação, principalmente no que diz respeito à social, possa ser um parâmetro para que as pessoas que estão buscando o primeiro emprego por intermédio do estágio, elas sejam ali prejudicadas. O Instituto Evaldo Lodge faz a ligação entre as empresas e os candidatos a um estágio. A coordenadora conta que o órgão tenta orientar os empregadores que fazem pedidos como esses aos estudantes. A gente recebe algumas demandas específicas das empresas e nós procuramos atuar orientando essas empresas para que não restringam, mas procurem oferecer oportunidades para que o estagiário aprenda dentro da empresa e que retenha e forme esse talento dentro da empresa. Apesar de concordarem com o projeto, os estudantes temem que as vagas diminuam ou que as empresas não cumpram a norma. O meu medo dessa tipo de exigência é entrar em vigor e diminuir a demanda de vagas, que hoje já são poucas, né? Em regra vai funcionar, né? Mas igual nos órgãos públicos, melhor, né? Agora em questão dos órgãos privados, aí nas empresas não é sempre que isso vai funcionar, não. A proposta será analisada agora pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A Câmara discute um projeto para estimular a preservação de nascentes. Em tempos de seca severa, esse pode ser um caminho para facilitar a convivência com o problema. No lugar da chuva, poeira. Onde deveria estar o verde, a palha seca. Para quem planta, do outro lado da miragem, tem mais seca. Os córregos estão secando, a água está muito baixa, então isso começa a diminuir a produção e aumentar custo. No rio, a marca do nível da água é só uma esperança. Só vai voltar aquele nível que está ali marcado, mas a diferença entre o escuro e o claro, quando as chuvas regularizarem daqui uns 40 a 60 dias. Até lá, continua o nível baixo. El Niño é o nome do efeito climático que produziu essa seca intensa, o que agravou problemas que já estavam aí. Entre eles, o descaso com as nascentes e os rios. No sentido contrário, há exemplos como o de Extrema, cidade no sul de Minas Gerais. Nasceu lá uma experiência premiada. O agricultor é convidado a se tornar um produtor de água. Isso mesmo, ele recebe um salário para preservar nascentes e áreas de onde elas se abastecem. Para cada hectare de mata recuperada e preservada, o agricultor recebe pouco mais de R$ 200 por ano. O projeto é um sucesso. A mudança climática chegou já, ela já existe.
né? Nós estamos tendo eventos climáticos de uma forma intensa no Brasil que a gente não tinha antes. Então, isso são sinais que a natureza já deu. Esse tipo de serviço que as pessoas prestam é essencial para nós convivermos com esses momentos. O que a Câmara discute é algo parecido, mas com duas diferenças. Primeiro, valeria para o país inteiro. E segundo, ao invés de pagar um salário para o produtor, ele receberia benefícios fiscais. Ou seja, pagaria menos imposto de renda e menos imposto territorial rural. Com um detalhe, quanto menor a propriedade, maior o benefício. Na prática, o produtor poderia acabar ficando até mesmo completamente isento desses impostos. Faz muita diferença entre você estar discutindo isso com os grandes latifundiários e com os pequenos e micros produtores que tem lá seu pedaço de terra de 1 alqueire, 2 alqueires, 10 alqueires e que talvez tenha 4, 5 nascentes na sua terra e que a proteção, além de ser um trabalho, ele reduz a área produzida de produção, o que reduz sua renda. A Embrapa estima que a recuperação de cada hectare custe entre 4 e 5 mil reais. Na prática, a discussão na Câmara partilha esse custo. Todos nós da sociedade devemos pagar por essa conservação, por esse meio ambiente saudável que todos nós queremos. O proprietário do imóvel rural, ele não pode ser sozinho o responsável por manter todas essas nascentes, essas matas que trazem o bem-estar. A ideia de levar algo semelhante à experiência da cidade de Extrema para o restante do país é antiga e poderia dar certo. Isso aí é um grande avanço no Código Florestal e na recuperação ambiental das regiões rurais. Olha, se você quiser acompanhar e participar dessa discussão, anote aí o número do projeto. É o 1465 de 2015. É só entrar na página da Câmara, em câmara.leg.br e procurar por esse número. Vamos agora saber das últimas informações sobre o Dia nas Comissões com a repórter Mariana Pichitsky. Vera, o movimento aqui no corredor das comissões deve aumentar à tarde, quando estão previstas várias reuniões das comissões permanentes da Câmara para votação de projetos, algumas audiências públicas e um seminário da Comissão de Turismo, que é o Fórum Embratur 50 anos, para celebrar os 50 anos da empresa de turismo. Vera. Obrigada, Mariana. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o relator da comissão que analisa as medidas de combate à corrupção anunciou que deve retirar das propostas a possibilidade de juízes serem julgados por crime de responsabilidade. Na volta do feriado, a pauta do plenário inclui a retomada da votação sobre as mudanças em benefícios da Previdência, entre eles o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Deputados e senadores têm sessão do Congresso marcada para esta quarta-feira e podem encerrar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Na Comissão Mista de Orçamento, o debate é o relatório da Receita para o ano que vem. E esta edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Neste momento em Brasília, 9 horas e 52 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você, um ótimo dia.